Fala, torcedor, tudo certo? Voltando aqui no canal para a gente falar sobre três assuntos. A nova gestão que vai assumir o Grêmio em 2026, o próximo triênio. Vamos falar também do diretor executivo que já está definido pela próxima direção e também o técnico do Grêmio para 2026 e por que será este treinador. Eu quero te contar isso também e, claro, é um vídeo que vai trazer as informações a respeito de todos esses assuntos e também a opinião de quem está convivendo no dia a dia, no bastidor, e aos pouquinhos volta a trazer os detalhes para vocês. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações e fazer parte junto comigo. E claro, esse é um vídeo apoiador ativo Ultra. Para quem não utiliza o Ativo Ultra, vocês estão perdendo a maior oportunidade da vida de vocês de ter um bom relacionamento, de estar muito bem disposto fisicamente, está muito bem animado, está disposto desde de manhã cedo até a final da noite, quando poderá lá aumentar o seu relacionamento, satisfazer o seu companheiro, a sua companheira. Ativo Ultra, eu aconselho vocês a adquirirem, porque eu tomo todos os dias e garanto para vocês que tem um efeito magnífico. O link vai estar no primeiro comentário aqui do vídeo e também quem quiser saber um pouco mais no meu Instagram, lá no Stories do meu Instagram, vocês vão encontrar o link do Ativo Ultra para vocês procurarem e saber um pouco mais a respeito. Então já me segue lá no Instagram, @leonascimentos_, para vocês ficarem bem informados tudo a respeito do Grêmio e, claro, ativo. Porque a nova direção do Grêmio está ela está ativa no mercado e começa a se movimentar. A partir dessa segunda-feira, a direção do Grêmio já começou a fazer seus movimentos para poder assumir o Grêmio de 2026. Está sendo feita aquela transição com o presidente Alberto Guerra e Odorico Roman e seus pares. E a gente sabe que o Grêmio quer fazer uma gestão muito profissional, né? É a proposta do Odorico Roman junto com o Dutra Júnior e Celso Rigo. Eu tenho gostado de alguns movimentos, confesso para vocês que eu fiquei sim com o pé atrás enquanto estava na campanha, né, da política, que estava muito acirrada a respeito de situações em que eu conquistei, o que eu não conquistei, o que eu fiz, o que eu não fiz, né, algumas acusações assim. Mas, enfim, acabou o Odorico Roman vencendo junto com seus pares e ele agora, o torcedor gremista, tem que apoiar, tem que acreditar que vai ter melhoras do que está acontecendo hoje. E são melhoras significativas, eu posso dizer para vocês, até pelo que já vem acontecendo, que é uma questão de informações. Por isso eu falo sobre o Odorico Roman junto com o Celso Rigo, que acabou nesse meio dessa transição, fazendo o acerto, né, já do seu primeiro acerto para 2026, sua primeira movimentação, é ter um executivo de futebol. Então ele já começa numa linha bem alta, assim, do que ele precisa montar e o que ele quer, por mais que saiba que o Celso Rigo, seu Celso Rigo, será o cara que vai meio que comandar a área administrativa, uma organizacional, né, conforme ele atua dentro da sua empresa, junto com o seu filho. Ele acaba trazendo, né, definindo que primeiro executivo, para depois definir treinador e aí vir a parte de baixo. E o seu diretor, né, o seu presidente, né, vice-presidente de futebol, é o Dutra Júnior, mais o executivo Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe, para quem não conhece, né, ou sabe pouco da história dele, ele começou como diretor executivo no Grêmio. Paulo Pelaipe tem 74 anos, nasceu em 14 de fevereiro de 1974. E ele saiu do Grêmio e começou a fazer uma história, foi para o Flamengo, né? Naquele Flamengo em 2012, 2013 ali, construindo uma história no Flamengo para poder ele ganhar um pouco mais de bagagem. E depois ele foi para Curitiba, ele foi para o Vasco, depois ele teve no Flamengo de novo, e aí onde teve o auge, né, do seu mandato, do seu conhecimento de futebol, da sua movimentação no mercado mundial, quando ele trouxe Jorge Jesus e montou aquele baita Flamengo que mudou, né, a chave, né? O Flamengo virou, né, aquele super time de faturamento, bilhão de faturamento,
conseguindo vender grandes jogadores e comprar grandes jogadores numa movimentação muito louca, vamos dizer assim, financeiramente no futebol brasileiro. E aí depois ele foi para Curitiba, São Caetano, estava no Botafogo de Ribeirão Preto e aí foi para o Cruzeiro e está lá no Cruzeiro 24 e 25 e fazendo um grande trabalho, né? Uma reconstrução do Cruzeiro com esses grandes jogadores na mão do Pedrinho, né? Que por coincidência é amigo do Celso Rigo. E aí, aonde o Grêmio abriu os negócios, as conversas com o Paulo Pelaipe, autorizado pelo Pedrinho, que poderia sim, não tinha porquê, já que tem uma boa relação, e essa relação tem frutos que vai gerar frutos, né? Desses dois dirigentes, o Celso Rigo e do Pedro, né? Lá que é o dono, né, da SAF do Cruzeiro. Então, Paulo Pelaipe deve assumir o Grêmio já a partir de janeiro. Tudo indica, né? Vários lugares já estão colocando isso como certo, já, né? Já se fala já como Paulo Pelaipe, dirigente do Grêmio. E aí eu dou já aqui um crédito para a matéria do Eduardo Moura, né? O Eduardinho ali e o Rafael Fávero, né? Do Globo Esporte, do GE. Globo, né? Falando sobre esse acerto, né, do Cruzeiro, que acaba liberando o Paulo Pelaipe para ser dirigente do Grêmio nos próximos 3 anos. O Luiz Wagner Vivier está fora, todo mundo sabia disso, não tem por que esconder o que foi feito, o que ele deixou de fazer, acabou atrapalhando, né, já que esse ano foi um ano bem complicado. Então o Grêmio traz o Paulo Pelaipe, a próxima direção, para poder organizar a casa. E com isso já define, né, o seu coordenador técnico para a temporada 2026, né? Não deixa de ser Luiz Felipe Scolari. O Filipão continua no Grêmio, então, para o próximo triênio, e é o primeiro movimento, ou o segundo movimento, né? Os dois estão muito ligados, são grandes figuras gremistas, a gente sabe disso, que vão ajudar o Grêmio a uma visão diferente e profissional, porque passaram por vários lugares, tiveram que trabalhar profissionalmente, e o Grêmio está precisando disso. Como, voltando à política, né, o Odorico e o Dutra têm uma bagagem muito grande de política interna, eles conseguiram juntar muitos pares, né, que querem ajudar o Grêmio nisso, né? Então eles não vão ter tanta dificuldade assim dentro do clube para poder fazer a mudança que eles querem e deixar o Grêmio muito mais profissional para poder desenvolver e crescer como todo torcedor gremista quer. Eu acho que isso vai ser fantástico, né? O Pelaipe junto com o Filipão já é um alento para o torcedor. Para quem sabe, são dois vitoriosos, a gente não pode esquecer, por mais que a gente possa lembrar de algumas derrotas, mas Paulo Pelaipe, o histórico dele fala por si, e isso favorece o torcedor gremista. E o Filipão, bom, Filipão é Filipão, né? A gente não pode... só o nome já fala quem é Filipão. O Filipão abre portas, né? Abre portas no mundo, o Filipão. E o Grêmio tem que aproveitar esse conhecimento, essa pessoa, fazer referência a ele, que é um cara mundialmente conhecido, tem portas abertas em tudo que é lugar para poder fazer com que o clube cresça, né? Aproveitar o conhecimento dele e o que ele tem de bagagem para fazer o clube crescer. E o Paulo Pelaipe, conhecimento de mercado, também pode ajudar, junto com o Filipão, que conhece algumas pessoas, que a gente sabe no mundo inteiro. Isso vai facilitar, e eu acredito muito nisso. Isso se chama network, o Grêmio está indo num caminho totalmente profissional fazendo isso, trazendo pessoas com conhecimento, com bagagem, para transformar o clube profissionalmente. A gente pode até acreditar que não vai acontecer, mas vai acontecer. Sabendo disso, o Grêmio utilizando esse network que tem, esse conhecimento, esse trabalho que é sendo feito, vai sim desenvolver o clube para crescer. Quanto às finanças, a gente tem que trabalhar depois em cima disso. Até prometo trazer um vídeo a respeito sobre as finanças e o que se projeta para esses próximos 3 meses. E aí, quem será o treinador? Qual é o treinador do Grêmio para o próximo ano? Mesmo o Grêmio não indo para uma Libertadores ou pré-Libertadores,
o Mano Menezes tem um contrato com o Grêmio até final de 2025, que ele renovaria automático caso o Grêmio fosse para a Libertadores. Mas tem um porém. Conhecendo os pares que foram vitoriosos na campanha, na política e são do próximo triênio, eu tenho 3 nomes aqui e eu já conversei com várias pessoas e me passaram que esses 3 nomes estiveram na pauta, sim, para trabalhar no Grêmio 2026. Então, falando em outros nomes agora, surgiu outros, porque aí, claro, daí vem o outro fulaninho que, eu gosto desse, eu gosto daquele, daí tu não pode descartar ninguém. Mas os 3 nomes foram me ditos. Até por conta do próprio Filipão e o Paulo Pelaipe, e aí tu tem o próprio Mano Menezes, que é possível uma renovação, o Tite, que tem uma boa relação com todos eles, e claro, o próprio Renato Portaluppi. Foi cogitado os 3 nomes, sim. Mas o nome mais próximo e o mais coerente, que é o que eu queria trazer aqui, é o tempo, e eu acho que isso é fantástico que está sendo feito, é uma análise criteriosa, inteligente que está sendo feito, e que a gente tem certeza que não vai acontecer mudanças se tu colocar jogadores de qualidade na mão do treinador. E aí quando eu falo de Mano Menezes, que ele é o cara que deve assumir o Grêmio 2026. Na minha opinião, seria o mais sentido, né? Faz mais sentido ele assumir o Grêmio nesse quesito. Por conta do que o Grêmio vai viver na próxima temporada. Encerra a temporada em 7 de dezembro e aí ela começa em 7 de janeiro. E já começa Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro em janeiro. E o Campeonato Brasileiro começando em janeiro é muito louco, porque estendeu praticamente o ano inteiro e tu vai correr risco se tu não tiver uma equipe entrosada, jogadores que se conhecem, para poder dar um start na temporada e começar a agregar, né, jogadores para qualificar o elenco. E eu digo isso porque, pensa bem, o Grêmio, vamos lá, vamos buscar aqui rapidinho na memória. Quando o Guerra assumiu, ele, falando aqui para vocês, o Grêmio montou um time para 23, chegou em 24, levou 3 meses para reformular o time, porque teve jogadores para sair e outros para chegar. No meio de 24, depois da enchente, que teve aquela questão das janelas, que o Grêmio acabou, no caso, foi meio que beneficiado por conta disso, para poder trazer jogadores, o Grêmio montou um outro time para terminar a temporada 2024, começa a temporada 2025, troca treinador, demite todo mundo no clube, traz jogadores novos e o Grêmio não consegue entrosar o time. Traz um treinador estrangeiro, comissão estrangeira, e as coisas não funcionam. Aí vem o Mano Menezes e pede reforços. E os reforços começam a chegar, começa a se acertar, ele consegue encaixar tudo que precisava, e aí acaba se lesionando, aí ele acha que vai funcionar e não dá certo, porque daí o outro se lesiona, daí o outro é expulso, aí daqui a pouco o outro vai para a seleção, tudo atrapalha no time do Grêmio. Terminou, bom, aí tem o Super Mundial, agora o Grêmio vai para frente, aí o Grêmio consegue trazer. Aí vem o Marcelo Marques, faz uma injeção de grana no clube, o Grêmio traz grandes jogadores que acabam se lesionando, mas o Mano Menezes acertando uma forma de jogar, o Grêmio consegue uns pontos e dá um fôlego para não correr risco de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vocês pensam a nova direção tendo que montar tudo de novo. Portanto, ficar com o que tem hoje de jogador e comissão técnica é muito importante, porque termina a temporada, tu imagina trazer um treinador novo, jogador novo, demite todo mundo, troca, vai 6, 7 jogadores embora, 8, já se fala em 8 jogadores embora, aí tu vai contratar mais 4, 5, vai entrosar, como que tu vai fazer isso? Não, bota o pé no freio, vamos botar a cabeça no lugar, deixamos o Mano Menezes, que já conhece o clube, que já está ambientado, o Filipão vai estar junto, os jogadores que estão ali com o contrato, quem precisa sair, o Grêmio vai mandar embora, que precisa sair, precisa aliviar a folha, ajustar, trazer novos reforços com jogadores de qualidade para montar um time competitivo para 2026, porque se não montar um time competitivo para 2026, e aí o bicho vai pegar. E aí, claro, daí vai tudo por água abaixo, treinador, dirigente, coordenador, executivo, tudo vai embora. Mas não é isso que eles estão fazendo, eles estão botando a mão na cabeça. A temporada começa muito cedo no mês de janeiro, o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é 28 de janeiro, então a pré-temporada já tem que começar, e tem que começar vencendo os primeiros jogos para poder ganhar um gás.
porque depois vem Copa do Brasil, depois começa uma Copa Sul-Americana, e aí as coisas tumultuam, porque ano que vem já tem Mundial, né? E isso também vai dar uma atrapalhada, porque tem jogador que quer jogar Mundial, tem jogador que vai dar uma aliviada no pé, justamente porque não quer se lesionar, e aí isso tudo atrapalha e precisa ter um elenco recheado de jogadores experientes para as coisas funcionarem. É nesse caminho que o Grêmio está trabalhando e essa direção está trabalhando. Eu acredito muito que isso vai dar certo. É uma questão de organização estrutural que eles estão fazendo, baseado no que já é de conhecimento, né? Tipo, mas tem tempo para resolver até lá. Não vamos trabalhar com tempo. Vamos trabalhar com o que pode dar errado. Se mudar, vai dar errado. Então, vamos manter isso aqui e vamos fazer isso aqui dar certo. É nesse sentido, é nesse caminho que a direção está trabalhando. E ela faz um grande acerto com mantendo o Filipão, trazendo o Paulo Pelaipe, e eu ainda acredito que Mano Menezes, agora ambientado, um pouco mais com respiração, né? Respirando, um pouco mais de fôlego, trazendo mais jogadores de qualidade para o elenco, porque vai ter, né, novos patrocínios, vai ter novo investimento. O Celso Rigo vai botar grana, porque ele já falou que vai ajudar no que for necessário, trabalhando junto com o departamento profissional, o departamento de futebol. Ele vai dizer assim, tá, então nós vamos fazer nesse, vai fazer naquele, e as coisas vão funcionar. Claro que uma estrutura desse tamanho também conta para que as coisas funcionem. Mas o principal que eu digo para vocês o Grêmio está pensando no que é coerente. É manter o que tem. Não fazer grandes rupturas para não se atrapalhar logo ali. Porque 2025, 2024 mostrou isso. Né? 2023 foi um ápice, uma mudança que precisava ser feito. Tinha que ser feito algo que o Grêmio fez. E fez no primeiro ano e deu certo. Só que no 24 não deu certo, 25 também não deu certo, então vai manter o que tem e organizar tudo para as coisas fluírem. E aí começa a ajeitar a casa de um lado para o outro, mas com toda a estrutura de cima para baixo já toda pronta. Tá certo o que eles fizeram. Começa agora o trabalho para as coisas funcionarem. Eu não sei vocês o que vocês pensam de tudo isso, mas eu gostei muito de Filipão, Pelaipe e Mano Menezes. Vai ter gente que vai dizer que eles são os velhos, que já estão ultrapassados, mas o Paulo Pelaipe, nos últimos anos, venceu. Ele estruturou lá o Botafogo de Ribeirão Preto, transformou em SAF. Ajeitou o Flamengo, ajeitou o Cruzeiro. Vai dizer para mim que ele não conhece futebol. E o Filipão, bom, nem quero dizer nada para respeito. Não dá nem para levantar, né, duvidar da capacidade de Luiz Felipe Scolari. Dá o like, se inscreve, as notificações e comenta aqui o que vocês acharam de tudo isso. Vem junto comigo. Tem mais opinião e informação para vocês aqui no canal. Daqui a pouco a gente volta.